Olá e bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um tema que, assim, à primeira vista parece ser só sobre religião, mas que na verdade é um espelho incrível da nossa própria mente. Como é que um conceito tão abstrato e sagrado como a Santíssima Trindade pode revelar, sabe, o mapa do nosso desenvolvimento psicológico? A nossa fonte hoje é um livro denso, mas absolutamente fascinante, do próprio Carl Gustav Jung. Interpretação psicológica do dogma da Trindade. E olha, a gente já avisa, o nosso objetivo aqui não é discutir fé ou teologia, de forma alguma. A missão é usar esse símbolo milenar como uma lente de aumento para entender como a psique humana funciona, como ela busca a totalidade. Exato. E é fundamental entender o ponto de partida de Jung, que ele deixa muito claro logo no início. Ele não está tentando, psicologizar para diminuir a religião. Pelo contrário, ele parte da premissa de que um símbolo com essa força que sobreviveu por 2 milênios só pode ter feito isso porque ressoa num nível muito, muito profundo da alma humana. Ele diz que existe uma osmose vivíssima entre o dogma e a psique. É essa conexão que a gente vai desvendar. Perfeito. Então vamos começar a desembrulhar isso. Uma das primeiras coisas que Jung faz, e que eu acho genial, é mostrar que a ideia de uma divindade em três não caiu do céu com o cristianismo, né? Ele rastreia essa ideia em culturas muito, muito mais antigas. Sim. Ele identifica isso como um arquétipo, uma espécie de planta baixa da mente humana que se repete em diferentes lugares e épocas. Se a gente olha para a Babilônia, por exemplo, já existiam tríades de deuses, como Anu, Bel e Ea. E o mais interessante é que dentro dessas tríades, a dinâmica de pai e filho já aparecia. O filho de Ea, Marduk, era visto como um mediador, um salvador da humanidade. Então já temos aí um rascunho da ideia. Um pai divino e um filho que faz a ponte com os humanos. E no Egito isso fica ainda mais claro, certo? Fica explícito. A teologia egípcia é impressionante nesse sentido. Eles falavam de uma homoousia, uma unidade de essência entre o Deus Pai, Amon-Ra, e o Deus Filho, o Faraó. Eram vistos assim como da mesma substância divina. E havia um terceiro elemento, o Ka-Mutef, que era literalmente o touro de sua mãe. Nossa! Era a força procriadora do Deus que permitia que ele gerasse a si mesmo no filho. E o paralelo que o Jung traça aí é direto com o Espírito Santo, como essa força geradora que conecta o pai e o filho. Exatamente. É a força unitiva. E tem um detalhe crucial que se repete tanto no Egito quanto no cristianismo. A mãe humana, a portadora do divino, fica de fora da trindade celestial. Ah, é verdade. A mãe do faraó no Egito, assim como Maria no cristianismo, é venerada, é essencial para o processo, mas não faz parte do trio divino central. E essa exclusão do feminino vai ser muito importante mais para frente na nossa conversa. Certo, vamos guardar essa informação. Então essa estrutura pai, filho, força de conexão parece ser um padrão recorrente da psique. Mas Jung não para na mitologia. Ele faz uma conexão surpreendente com a filosofia grega, especificamente com Platão, não é? Exato. Ele vai direto na obra Timeu, Platão, buscando a imagem da perfeição, argumenta que se você tem dois elementos opostos, tipo fogo e terra, eles não formam uma unidade sozinhos. Você precisa de um terceiro elemento, uma ligação, para criar uma composição bela e harmônica. Isso forma uma tríade, um triângulo. Para Platão, o 3 é um número da perfeição ideal. Mas é uma perfeição, digamos, teórica, bidimensional, quase como um desenho no papel. E é aqui que Jung pega o fio da meada, porque a nossa vida, a realidade, não é bidimensional. Precisamente, e o próprio Platão sabia disso. Ele diz que para criar um corpo sólido, real, tridimensional, não basta um elemento de ligação. São necessários 2. Ou seja, você precisa de um total de 4 elementos para ter a imagem da realidade completa. Uau! É por isso que o diálogo Timeu começa com uma pergunta misteriosa, quase perdida no texto. Sócrates conta os presentes e diz: 1, 2, 3, mas onde está o nosso quarto? Onde está o nosso quarto? Essa pergunta é arrepiante no contexto. É a chave para toda a análise de Jung.
A perfeição ideal é 3, mas a realidade completa é 4. O que então ficou de fora da perfeição da Trindade? Exato. Mas antes de caçarmos esse quarto elemento perdido, a gente precisa entender como Jung interpreta psicologicamente os 3 que estão lá. Para ele, a Trindade não é uma foto estática, é um filme. É um drama em 3 atos sobre o amadurecimento da consciência, tanto da humanidade quanto do indivíduo. Gosto dessa ideia de um drama em 3 atos. Vamos ao primeiro ato, então. A Era do Pai. Como seria isso psicologicamente? A Era do Pai corresponde a um estado de consciência primordial, que a gente pode comparar à infância. É um estado de unidade original, de participação mística com o mundo. Deus fez tudo e tudo é como é. Não há um conflito moral profundo, não existe a pergunta de onde vem o mal. É um estado de aceitação passiva, de confiança total, mas também de não reflexão, de falta de autonomia. É como a criança que vive no mundo dos pais, né? As regras são as regras, a comida aparece na mesa e ela não questiona a estrutura fundamental da realidade dela. Ela está contida nesse universo, mas não tem consciência de si mesma como um ser separado dele. Perfeita analogia. Mas, assim como na vida, essa fase não dura para sempre. Chega ao segundo ato, a Era do Filho. Com a figura de Cristo, para Jung, surge a reflexão, a dúvida, a crítica. A consciência humana começa a se separar daquela unidade original e a perceber a imperfeição, o sofrimento, a injustiça no mundo. É a adolescência da humanidade, o momento da dor, do questionamento, de perceber que o mundo não é perfeito. Surge o conflito moral agudo, a dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado. Exatamente. É um estágio de tensão excruciante de sofrimento, simbolizado pela cruz. Mas, ao mesmo tempo, é um avanço fundamental. É o nascimento da autonomia da consciência, da responsabilidade moral individual. O ser humano deixa de ser apenas uma criatura passiva de Deus e passa a ser um agente que questiona, que escolhe, que sofre por suas escolhas. E isso leva naturalmente à necessidade de uma resolução. O terceiro ato, a Era do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo vem para resolver a tensão insuportável entre a unidade inconsciente do Pai e a dualidade dolorosa do Filho. Mas atenção, não é uma volta ao paraíso infantil da Era do Pai. É a criação de uma nova unidade num nível superior de consciência. É a síntese. A consciência agora integra o que aprendeu no conflito. Ela une os opostos dentro de si mesma. É a consumação, a plenitude. É um processo dialético. Tese, a unidade do Pai. Antítese, o conflito do Filho. E síntese, a integração pelo Espírito. É uma forma muito poderosa de enxergar não só a história, mas o nosso próprio amadurecimento. E se essa forma de ver as coisas está fazendo sentido, se essa conversa está abrindo novas perspectivas, talvez este seja um bom momento para curtir este áudio. Ajuda outras pessoas a encontrarem essa discussão. Ok, então entendemos o drama em 3 atos. A consciência nasce na unidade, passa pelo fogo do conflito e chega a uma integração superior. Mas agora voltamos àquela pergunta de Platão que ficou ecoando. Onde está o quarto? Se a Trindade é esse processo de 3 estágios, o que ficou de fora dessa imagem divina? Jung é direto e, para a época, foi bastante polêmico. Ele diz que o quarto elemento é tudo aquilo que foi expulso, reprimido, deixado de fora para que a imagem da perfeição ideal, masculina e espiritual da Trindade pudesse existir. São, basicamente, 3 coisas interligadas. E a primeira delas é talvez a mais óbvia e a mais difícil de encarar: o mal. Exatamente. A definição clássica de Deus como o summum bonum, o sumo bem, necessariamente deixa o mal do lado de fora. A teologia tentou resolver isso com a ideia da privatio boni, a noção de que o mal não tem existência própria, é só ausência do bem. Mas para Jung, psicologicamente, isso não se sustenta. O mal é uma força real e atuante na psique humana. Então, para a psicologia, negar a realidade do mal é como tentar andar se equilibrando numa perna só. É uma negação da realidade.
Precisamente. E Jung aponta que a própria Bíblia nos dá a pista. Se Cristo é o Filho de Deus, o diabo, no livro de Jó, também é um dos filhos de Deus que se apresentam no conselho divino. É verdade. Psicologicamente, eles formam um par de irmãos opostos. O diabo, o adversário, é a sombra de Cristo. Para se ter imagem da totalidade, você precisa incluir o oposto. O diabo é a figura que completa a quaternidade. Chocante. A imagem completa não é só Deus, mas Deus e seu adversário. O que mais foi excluído junto com o mal? O feminino. Lembra que a gente falou que tanto no Egito quanto no cristianismo a mãe fica de fora da trindade central? Sim. A formulação do dogma é exclusivamente masculina. Pai, Filho e Espírito Santo, que na tradição latina também é masculino. A figura de Maria é exaltada, mas como receptáculo, como mediadora humana, não como um princípio divino em si mesma. O arquétipo do feminino foi deixado na antessala do sagrado. E o terceiro elemento excluído? A matéria. O corpo, o mundo físico, a terra. No pensamento cristão, há uma oposição muito forte entre espírito, que é bom, puro, divino, e a matéria, que é decadente, pecaminosa, fonte de tentação. Não é à toa que no Evangelho de João, o diabo é chamado de príncipe deste mundo. O mundo material, o corpo e seus instintos foram associados à sombra. Então, o insight mais radical de Jung aqui é que a imagem perfeita de Deus, no dogma, só é perfeita porque ela amputou metade da realidade psicológica. A escuridão, o feminino e o mundo material. É uma perfeição frágil, instável. Exato. E é por isso que, para Jung, o símbolo da totalidade psíquica, o que ele chama de si mesmo ou self, não é o triângulo da trindade, mas sim a cruz ou o quadrado, a quaternidade. É uma figura de 4 pontas que une os opostos. No eixo vertical, o Pai em cima e a matéria, o mundo, embaixo. No eixo horizontal, a tensão entre o Filho, o bem, e sua sombra, o diabo, o mal. E o Espírito Santo, nessa nova imagem, onde ele entra? O Espírito Santo seria o centro da cruz, a força que une e busca reconciliar todos os 4 elementos, o luminoso e o sombrio, o espírito e a matéria. Para Jung, a verdadeira totalidade psicológica não é alcançada negando a nossa escuridão, nosso corpo ou nosso lado feminino, mas sim integrando-os. Tentar ser apenas bom e espiritual é criar uma neurose. É reprimir uma parte essencial de quem somos, e essa parte reprimida, a sombra, sempre volta para nos assombrar. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. O que nos leva à pergunta final. Ok, essa é uma análise incrível de um símbolo antigo, mas por que isso importa para nós hoje? Pessoas que talvez se sintam tão distantes desses dogmas. Qual a mensagem prática? A mensagem é que, ao perdermos o contato com esses grandes símbolos, nós sofremos um empobrecimento psicológico. Jung via a Trindade não como um dogma morto, mas como um mito terapêutico. Ele nos oferece um mapa para o processo que ele chamou de individuação, a jornada de uma vida inteira para nos tornarmos quem realmente somos, em nossa totalidade. E esse mapa diz que o caminho para a totalidade não é tentar ser 100% luz, mas sim ter a coragem de olhar para a própria sombra, para o nosso 4º elemento reprimido. Exatamente. A individuação exige que a gente confronte nossa desobediência interna, nossos aspectos sombrios, nossas imperfeições, para alcançar uma autonomia verdadeira. E é aí que a figura do Espírito Santo se torna crucial. Na análise de Jung, a era do Espírito Santo representa um momento em que esse drama divino deixa de ser algo que acontece lá no céu e se torna uma experiência psicológica interna no indivíduo. A descida do Espírito Santo sobre os homens, no Pentecostes, seria o símbolo de que a reconciliação dos opostos não é mais um drama dos deuses, mas um processo que pode e deve acontecer dentro de cada um de nós. Sim. O Espírito Santo é a força que nos impele a integrar nossa luz e nossa sombra, a nos tornarmos completos. É a centelha divina dentro da psique humana. Isso nos deixa com uma reflexão final para levar dessa conversa. Jung sugere que o drama divino não acabou.
As eras do Pai e do Filho podem estar nos conduzindo a uma nova era, a do Espírito, onde o sagrado não está mais projetado num Deus externo ou numa figura histórica, mas é descoberto como uma experiência viva dentro de nós. E a pergunta que fica, então, não é teológica, é profundamente pessoal. O que significaria, para cada um, parar de procurar a perfeição ideal e, em vez disso, ter a coragem de encontrar e integrar esse quarto elemento que falta? Onde está dentro de nós a nossa sombra, o nosso feminino reprimido, a nossa conexão com o corpo e com a terra, que precisa ser trazida à luz para que possamos nos tornar inteiros? Uma análise realmente profunda. Agradecemos por sua companhia no Psi em Áudio. Se você gostou deste mergulho nas ideias de Jung, não se esqueça de seguir o nosso canal para mais conversas sobre os grandes temas da psicologia. Até a próxima!